Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Este menino ama a vida. Todos os dias, seus amigos na escola lhe fazem massagens no rosto. Em casa, seus tios estão sempre gritando com ele, dizendo que ele é um menino incrível que merece viver plenamente. Quando ele vai para o quarto depois que seu padrasto lhe dá a oportunidade de exercitar os músculos abdominais, seu adorável meio-irmão de repente derrama uma bebida no chão, dizendo que o garoto agora tem tarefas incríveis para cumprir. Ele se aproxima do nosso garoto e pergunta se ele tem noção de quão gentil ele é. Nosso rapaz evoluiu além da imaginação, mas é tímido demais e não quer demonstrar todo o seu carinho, então apenas fecha o puno. Quando ele vai para a escola, há uma linda flor em cima da sua carteira com mensagens ainda mais bonitas escritas para ele. Todos comentam que ele não é um perdedor que merece morrer e que sua vida deve ser incrível. Quando a professora chega e vê toda aquela caligrafia incrível, diz ao nosso menino que ele é realmente abençoado por seus amigos. Logo em seguida, ele bate as costas contra a parede. Isso porque um de seus melhores colegas inventou algumas novas técnicas de massagem corporal completa. Nosso rapaz pensa em usar sua força para impedir tanto carinho, pois aqueles caras o fizeram lembrar de seu adorável meio-irmão. Mas ele decide aceitar as boas ações e tem mais uma vez a chance de exercitar os músculos abdominais. Até sua cabeça recebe uma massagem nos pés. Enquanto todos se divertem nesse ambiente saudável, suas bochechas ficam coradas, seu pescoço recebe tratamento quiroprático e, quando seu celular cai no chão, um cara preocupado com um vício em internet o quebra imediatamente para salvar nosso rapaz de seu sistema dopaminérgico, sobrecarregado com garotas dançando na internet e vídeos do carioca manhua. Mas, no momento em que ele está prestes a exibir a marca de seus sapatos novos com toda a força, esse valentão aparece e segura os ombros do amigo inocente. Todos reconhecem o valentão como Nishi, e o meio das coxas da garota fica repentinamente escorregadio. Nosso protagonista está prestes a perguntar a Nishi o que ele quer, quando um dos massagistas tenta arranhar levemente sua cabeça com um taco de beisebol. Mas Misha é um cavalheiro experiente, então não só bloqueia facilmente o ataque com as costas, como também oferece um tratamento dental gratuito ao rapaz, que cai instantaneamente no chão com tamanha gentileza inesperada. Nishi, o creme para calcinhas, então pede gentilmente a todos que vão descansar, e o trio se retira triste por não terem conseguido dar ao nosso rapaz a massagem corporal completa que ele merece. Nishi suspira e conversa com o rapaz, perguntando por que ele não faz nada enquanto os outros demonstram carinho. Ele devia começar a massagear todo mundo também, mas o nosso prota simplesmente fica parado e vai embora, respondendo apenas que Mishi não sabe nada sobre ele. O outro, porém, fica impressionado. Esse corpo recebeu uma massagem tão intensa, mas mesmo assim se afasta como se nada tivesse acontecido. Isso só seria possível se ele estivesse se esquivando de cada movimento do último segundo para evitar os prazeres da massagem. Mas não, isso seria impossível. Ele conclui. Mais tarde, nosso garoto está de volta ao terraço observando aquela linda escola. Seu maior problema é que, como seu celular quebrou, ele não consegue assistir a um vídeo do carioca. A felicidade de se libertar daquele vício é tão intensa que ele começa a escalar a cerca e, de repente, abre os braços em pura alegria só de pensar em voar sem paraquedas. Mas é nesse momento que sua vida perfeita vira de cabeça para baixo, com estranhos pilares numéricos que aparecem do céu e começam a cair sobre a cidade. Todos os dispositivos eletrônicos que Carioca usava começam a eletrificar suas mãos, fazendo com que todos os alunos percam o controle. E é aí que a vida feliz do nosso garoto começa a desmoronar. Lá embaixo, ele ouviu gritos, e dos celulares os números começaram a se distorcer e ganhar forma, e de repente um Goblin surgiu de dentro deles. Antes que alguém pudesse entender, todos os alunos estavam correndo para salvar suas vidas. O sangue começou a jorrar enquanto nosso garoto apenas observava tudo de cima. Um Goblin avançou e esmagou o primeiro crânio. Criaturas vagavam livremente pela escola, e o protagonista observava tudo de cima. Corpos sem vida caíam, chamando por suas famílias, e uma montanha de estudantes se formou em poucos minutos. Mas o nosso garoto, que tinha aquela vida incrível antes, estava triste, dizendo coisas como: eu estava pronto para pular,
mas sou abençoado com essa vista incrível. Ver garotas trocando de roupa de graça e caras sendo devorados inteiros por aranhas foi realmente uma cena linda. Chega de brincadeiras. Agora ele estava feliz que aqueles filhos da puta que o desprezavam tanto estivessem todos morrendo como lixo que eram. Isso lhe servia perfeitamente. E todos eles fossem para o inferno. A vida dele era uma merda. Seus pais tinham ido embora. Todo mundo naquela sociedade já era um monstro, e o irmão dele era ainda pior, então nada disso importava. Ele não se importava. Chorava lágrimas de felicidade. Mas então ouviu algo quebrando atrás dele, e quando olhou para trás, um anão verde apareceu carregando um troféu de guerra e um facão ensanguentado. Por um segundo, nosso menino pensou que aquilo pudesse ser um sonho, mas de jeito nenhum. O cheiro e o medo eram reais demais. O anão avançou sobre ele, babando, e tentou cortar nosso menino verticalmente ao meio, que se esquivou no último segundo, percebendo que ele tremia de medo, mas sabendo que precisava agir. Enquanto seu irmão lhe dizia para morrer como lixo que era, ele cerrou os dentes e disse, não assim. Pegou um cano e bloqueou o ataque, gritando que não morreria miseravelmente daquela forma. O anão verde continuou golpeando e ele continuou bloqueando, sentindo a dor latejante. E quando pensou que ia empurrar a criatura para longe, o monstro mais uma vez retomou a vantagem. Mas naquele instante tudo ficou monocromático. Por um segundo, ele sentiu o estado de fluxo, sua concentração elevada ao limite e o controle do seu corpo atingindo a perfeição. Tudo isso só para chutar o duende nas bolas. Mas parabéns para ele, porque era tudo o que precisava para assumir a liderança e esmagar a criatura até reduzi-la a polpa. Ao ver o anão morto, vomitou, mas recompôs-se e soltou um rugido puramente emocional. Sua vida até então fora um lixo, e ele não queria viver. Mas, por algum motivo, naquele momento ele não sentia vontade de morrer. Infelizmente, foi nesse instante que suas pálpebras começaram a pesar e tudo ficou escuro. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Então, uma voz lhe disse para voltar à realidade, e o susto quase o fez pular. É um Nishi, aliviado por ver nosso garoto inteiro. Ele disse que o ferimento na cabeça do protagonista parecia tão grave que ele tinha certeza de que ele não sobreviveria. Nosso garoto parece completamente destruído, enquanto Nishi lhe diz para se acalmar. Mas quando ele olha para fora, percebe que o desastre se espalhou por toda a parte. A cidade inteira é um inferno. Então eles ouvem alguns soluços e veem o resto da turma encolhida de medo. Engraçado como os valentões estão se borrando de medo agora. Kuji está em choque enquanto a professora abraça e o rapaz diz que vai proteger a todos. O professor de educação física finge estar consolando Sakura, mas o rapaz está descaradamente olhando para os atributos da garota. As outras já sabem o que é ser devorada pelos olhos desse suposto trabalhador, mas nosso garoto acaba se distraindo ao ver a enorme barricada no canto. Nishi explica que improvisaram aquela proteção às pressas e que todos correram para o telhado para escapar dos monstros. Muitas pessoas ficaram feridas, enquanto o prédio atrás delas se transformava em um churrasco. Toda aquela sucata era a única coisa que separava da morte. Nishi está se culpando desesperadamente, porque havia pessoas implorando para entrar antes de tudo ser isolado. O garoto está à beira de um colapso. Basta olhar para aquela mão mutilada tentando se agarrar à vida enquanto os goblins destroem as escadas. Puro desespero concentrado. A professora explica que não há como abrir a porta sem deixar os monstros entrarem também. As pessoas pobres do lado de fora os veem através da abertura e imploram por ajuda. Nishi ainda tenta argumentar que há pessoas vivas lá fora, mas as mãos do outro lado já estão perdendo a força. Gritos desesperados ecoam por trás dos escombros, e Nishi está em completo desespero. Bru está em choque. Ele diz que, no fundo, só queria sobreviver e que seu instinto de sobrevivência falou mais alto. Mas aí o nosso garoto diz que não é culpa dele, enquanto encara o Goblin morto. Nishi pergunta se foi o protagonista quem derrotou aquela coisa sozinho e diz que ele é incrível, antes de admitir que, por outro lado, travou completamente. Nishi lamenta não ter a coragem do protagonista, enquanto Rikuto mantém a mesma expressão vazia. O professor grita para que todos se reúnam, e todos se assustam enquanto ele analisa a situação desde o momento em que os monstros apareceram. Sakura tenta usar o celular, mas a bateria está descarregada. Outro garoto diz que o dele também desligou, e os valentões confirmam que os celulares de todos estão offline, até mesmo o de Nishi, enquanto o da protagonista continua sem bateria. Com a tela completamente estilhaçada, a professora reclama que eles nem conseguem pedir ajuda. Nishi pergunta o que aconteceu e o garoto se lembra que os monstros saíram dos celulares e agora todos os aparelhos simplesmente desligaram.
Ele encara o pedaço de lixo eletrônico em suas mãos e percebe que nenhum monstro saiu do seu, justamente porque ele estava quebrado. O professor pede silêncio a todos para manter a ordem e garante que a polícia ou o exército virão resgatar a todos, mas Rikuto imediatamente diz que o cara está falando besteira. O professor fica sem palavras com o sarcasmo do protagonista, que explica que, se os monstros vieram de celulares, a cidade inteira já está condenada. Todos ficam completamente abalados e acrescentam que provavelmente o mundo inteiro está assim, não apenas o Japão. Sakura está devastada. Algumas pessoas já estão começando a perder a cabeça, mas Nishi diz que, se quiserem sobreviver, precisam sair e encontrar um lugar seguro. Takeda não conseguiu lidar com a verdade e imediatamente partiu para cima de Rikuto por dar ordens. Olha só o sorrisinho daquele desgraçado. Ele ainda acha que é o dono da escola. Ele agarra o garoto pela gola e começa a gritar na cara dele, mas Rikuto nem pisca, e aquele olhar vazio desconcerta o valentão. Ele chama nosso garoto de lixo de novo, e o resto da gangue concorda e manda ele se comportar, mas aí o Nishi intervém para tentar acalmar os ânimos. A Sakura tenta mediar a situação, pedindo para todos se darem bem, mas o Takeda não para, perguntando se o Rikuto está tão assustado que perdeu a voz. Só silêncio. O valentão se acha o dono do mundo e pensa que o protagonista não é nada comparado aos verdadeiros monstros. Ele exige uma resposta aos berros e nosso prota finalmente diz que ele é um pé no saco. As pessoas ao redor ficam estupefatas com a audácia. Takeda perde completamente a cabeça na hora e cerra o punho, gritando com quem o garoto pensa que está falando. Nishi tenta gritar para que parem, mas Rikuto já resolveu o problema sozinho. Com um movimento rápido, ele transfere o peso do corpo e imobiliza o valentão no chão com uma chave de braço perfeita. O rosto de Takeda está esmagado contra o concreto, sangrando e completamente confuso. Nishi está totalmente chocado com a técnica do garoto, e as pessoas ao redor só podem assistir à humilhação do ex-líder. Takeda grita de dor, implorando para o figurante soltá-lo imediatamente, mas o protagonista apenas suspira, achando toda a situação ridícula. Ele se pergunta como pôde ter medo de alguém tão medíocre. Takeda continua gritando que vai matá-lo, mas Rikuto mantém a pressão. Com aqueles olhos de peixe morto e aquele olhar de psicopata no rosto, o valentão está praticamente pronto para implorar por misericórdia no chão. Então Nishi grita que já chega e puxa o protagonista para longe antes que o braço do outro cara seja destruído, enquanto pensa que o garoto é louco e se pergunta se este é realmente o mesmo cara que costumava apanhar. Enquanto isso, todos ao redor estão completamente perplexos. Takeda, ainda no chão, continua jurando que vai matar o protagonista, mas Nishi manda ele calar a boca porque não é hora para brigas mesquinhas, enquanto o perdedor continua resmungando no canto. Nishi pede a Rikuto para deixar isso para lá por enquanto, e ele concorda, já que brigar agora é perda de tempo. O valentão não consegue aceitar que foi derrotado por um figurante. Então Nishi olha para o professor para retomar a conversa, e o rapaz está tão suado de medo que só consegue acenar com a cabeça. Nishi resume a situação. Não há comida ali, e não se sabe quando o resgate chegará. Ele também afirma categoricamente que talvez ninguém venha buscá-los. Nishi diz que precisam conseguir comida e água, e Rikuto acrescenta que armas também seriam uma boa ideia. Sakura levanta a mão timidamente e pergunta se existe algum lugar realmente seguro. Nosso garoto diz que é direto, eles precisam entrar no prédio e ver se há uma saída. Mas então aparece Seto Shinjiro, um garoto que é contra a ideia porque é muito perigoso. Ele insiste que o plano é ficar onde está e esperar pelo resgate. O professor Oyama concorda com Rikuto e diz que eles precisam pelo menos verificar o corredor. Todos começam a entrar em pânico, perguntando-se quem seria louco o suficiente para entrar no covil do monstro. E o professor covarde imediatamente aponta para Rikuto e Takeda para que eles vão explorar o local. O protagonista simplesmente aceita em silêncio. Takeda fica furioso com a ordem. Ele diz ao professor para dar o exemplo, mas o covarde afirma que precisa proteger aqueles que ficaram para trás. Até as garotas entram na discussão, dizendo para ele se comportarem como homens. O cara está cego de raiva pela hipocrisia. Mas enquanto elas perdem tempo gritando, o nosso prota já está na porta, pronto para o massacre. Até o durão fica sem palavras diante da frieza do garoto. Ele pergunta se Rikuto está falando sério, e o protagonista explica que ficar ali sem fazer nada só piorará as coisas. Ele simplesmente se recusa a morrer. As garotas ficam impressionadas com a aura dele, enquanto Nishi encara o protagonista e esboça um pequeno sorriso. Ele pega o estojo do violão e diz que também vai procurar sobreviventes. O professor entra em pânico, preocupado em ser culpado se o garoto prodígio morrer, e as garotas imploram para que ele não vá. Mas Nishi só consegue pensar em como aquele velho é hipócrita. Ele diz que está feliz em ir com Rikuto, enquanto Takeda, o Chihuahua, treme de vergonha.
Nishi está rindo por dentro de Takeda, chamando de Chihuahua sem rodeios, mas explica que a missão é perigosa e que as chances de morte são extremamente altas. Então ele sorri e diz que é igualzinho ao nosso protagonista, e os dois concordam. Ambos têm motivos para continuar respirando e não vão facilitar a vida dos monstros. Concentração total. Rikuto jura que não vai morrer num lugar desses de jeito nenhum e, enquanto caminha, dá aquele sorriso de quem está pronto para o caos. Nishi diz que o protagonista parece ser alguém em quem ele pode confiar, mas então percebe algo e pergunta o nome do rapaz, que finalmente se apresenta como Kurogane Rikuto. Nishi se apresenta todo descolado e charmoso, surpreso que o protagonista não o reconheça, mas Rikuto apenas responde com um ok, e o rapaz cai na gargalhada com a frieza do garoto. Com a escola em chamas atrás deles, o pacto está selado, agora são parceiros. Eles abrem caminho pelos escombros e Rikuto dá o sinal para avançarem direto para a Toca do Leão. O corredor parece saído de um filme de terror, com corpos espalhados por todo o chão. Nishi começa a suar frio, mas Rikuto lhe diz sem rodeios que aquilo não é um sonho, e o loiro continua intrigado com o silêncio, sem nenhum monstro por perto, enquanto o protagonista imagina que eles possam ter ido caçar na cidade. Rikuto explica que, como as aulas já haviam terminado, não havia muitas presas por ali, então os monstros foram caçar na cidade. Nishi fica até um pouco abalado ao ouvir nosso prota falar com tanta frieza, mas de repente ouve um estalo vindo de mais à frente. Ele ordena que Rikuto pare imediatamente, e os dois escutam atentamente para ver se há mais algum ruído. A tensão aumenta, então eles espiam com cuidado e se deparam com um goblin musculoso segurando um porrete. O protagonista pergunta se eles conseguem derrotá-lo, e Nishi confirma que eles podem lidar sozinhos. Nishi respira fundo e aceita, começando a abrir o estojo da guitarra, revelando que o instrumento é, na verdade, um arco de elite. O garoto de ouro imediatamente assume uma posição de tiro, puxando a corda com uma calma profissional, e a flecha corta o corredor como um raio, atingindo o monstro em cheio no peito. A criatura fica atordoada ao sentir o metal penetrar, enquanto Rikuto aproveita a brecha e ataca por trás, fazendo o goblin soltar um grito de dor bizarro. Nishi imediatamente fica em alerta ao ouvir o grito da criatura, mas o goblin musculoso não é brincadeira e ganha impulso rapidamente, saltando alto no ar para golpear o arqueiro com um porrete. Porém, nosso herói é mais rápido e se coloca à frente, acertando um golpe perfeito com um cano de metal. O monstro é arremessado para trás enquanto Nishi observa a criatura rolar pelo corredor. A criatura tenta se levantar, completamente machucada. Veja a expressão horrível no rosto daquele goblin. Rikuto não dá tempo para a criatura reagir. Com anos de raiva reprimida, golpeia o monstro com um cano de metal, deixando a arma completamente encharcada de sangue azul. O monstro desmaia, e Nishi comenta que Rikuto é tão brutal quanto ele imaginava. O garoto pergunta imediatamente se mais deles estão vindo, e nosso herói confirma que a área está livre, elogiando o trabalho em equipe. Mas Rikuto sabe que aquilo foi apenas o aquecimento. Ele se lembra de que existem dragões gigantes lá fora que nenhum exército seria capaz de enfrentar. Nishi olha para o corpo e diz: este goblin é apenas um inimigo de nível baixo, como um daqueles monstros de tutorial que você mata sem esforço. Rikuto concorda que essas criaturas são apenas o começo e o lembra de que o mundo agora está infestado de orcs, slimes e todo tipo de aberração. Nishi tenta disfarçar com uma risada, mas, olhando para a mão do nosso prota, percebe-se que ela não para de tremer. Ele diz isso sem rodeios. Em um jogo, seria fácil, mas aqui suas vidas estão em risco. Enquanto limpa o sangue do cano, o protagonista se lembra de que eles não têm trapaças nem magia, e que são apenas dois humanos comuns. Mas Nishi não acredita nisso e diz que Rikuto é diferente, e pergunta se o garoto já teve um mestre, o que faz o protagonista congelar. A expressão do protagonista se torna sombria instantaneamente ao se lembrar de ter sido espancado com uma espada de bambu. Seu irmão babaca, Kaido, costumava bater no garoto impiedosamente no dojo, e até mesmo se divertia com seu sofrimento. Rikuto fecha os olhos para apagar a lembrança e diz que nunca teve mestre algum. Nishi pergunta por que ele nunca reagiu aos valentões enquanto a escola queima fora. Eles passam por salas de aula destruídas e corredores cheios de corpos, percebendo que o sexto andar está estranhamente silencioso. Rikuto explica que o andar está vazio porque só tem salas de ensaio, e Nishi concorda que faz sentido, mas avisa que as coisas estão prestes a ficar muito tensas. O protagonista decide esclarecer as expectativas para descobrir se o objetivo ainda é avaliar a situação e ver se conseguem escapar. Ele afirma categoricamente que o importante é sair vivo com as informações em mãos e acrescenta que, se necessário, deixará Nishi para trás sem hesitar,
e diz para o rapaz fazer o mesmo caso as coisas piorem. Mishi reage bem e diz que, em uma emergência, não há ressentimentos, e Rikuto até esboça um pequeno sorriso. Nishi comenta que ele se faz de durão, mas no fundo não é bem assim. O garoto de ouro coça a orelha com aquele sorrisinho de quem já sacou o protagonista, mas um grito de socorro corta o silêncio e Rikuto congela instantaneamente. O garoto sai correndo na direção do som, ignorando Nishi, que grita para ele esperar. O arqueiro percebe que o cara nem está prestando atenção e cai na gargalhada porque o protagonista disse que ele tinha abandonado os outros, mas foi o primeiro a correr para ajudar. Nishi está quase perdendo um pulmão tentando acompanhar o protagonista, enquanto os dois correm pelo corredor silencioso. Mas o silêncio acaba quando eles dão de cara com a talaperna enorme, tipo um tronco de árvore. É um ogro gigante que está simplesmente massacrando os goblins menores. Kotone observa tudo em choque e pensa que precisa ajudar, mas a pobre garota está tremendo como uma folha. Dentro da sala, o som é de puro desespero, com os goblins se comportando da maneira mais humilde possível com as garotas. O chão já está coberto de pessoas que não tiveram a menor chance, e a criatura já está em cima de Sakura. Meu Deus, olha só o tamanho dessa garota, mas não é a hora para isso. Kotone está parada ali, desmoronando de medo, tentando se convencer de que precisa salvar Misaki, que está sendo encurralada por um goblin que não tem o menor interesse em conversar, e a criatura ataca, espalhando sangue pelo chão. A garota entra em pânico total, tapando os ouvidos e rezando para que tudo seja um sonho, e começa a se desculpar em completo desespero, sentindo-se a pior pessoa do mundo por não ter conseguido reagir. Do lado de fora da escola, tudo parece tranquilo, e ela se lembra de quando Hakuto estava sendo espancado e ela apenas ficou parada assistindo. No flashback, os valentões estavam humilhando Hakuto, e Kotone assistiu a tudo, sabendo que precisava intervir e até tenta abrir a boca para dizer para pararem, mas o idiota acerta um chute direto no rosto da protagonista, enfurecendo-a. A garota só conseguia tremer e se desculpar mentalmente com ele até que Saito tocou seu ombro e disse que a aula estava prestes a começar, puxando-a pela mão enquanto Hakuto permanecia no chão. Os dois seguiram em frente. No presente, a noite já havia tomado conta da escola. Kotone acorda de seu desmaio e se vê trancada dentro de um armário. Ela se lembra de Misaki enquanto ouve ruídos viscosos do lado de fora e se pergunta quanto tempo ela ficou inconsciente. Ela tateia em busca do celular no escuro, mas o armário de repente começa a tremer e ela prende a respiração de terror. E então, de repente, silêncio total. Dá para sentir o desespero dela daqui. De repente, um feixe de luz atravessa o teto e revela que seu esconderijo foi destruído. 3 goblins já a cercam enquanto ela olha para um lado e vê o corpo de Misaki. A pobre garota está completamente encurralada e a criatura já a puxa pelos cabelos enquanto ela implora por misericórdia, mas o monstro apenas solta um rugido bem na sua cara e as criaturas já estão atrás de seu uniforme. Meu Deus, olha só o tamanho dos seios dessa garota. Ela grita desesperadamente e, do nada, tudo explode em luz. Sem fôlego, ela implora por qualquer tipo de ajuda, mas os monstros apenas riem. Ela fecha os olhos, esperando o fim, quando de repente um porrete gigante esmaga a cabeça do Goblin, fazendo a pobre garota abrir os olhos sem entender nada e dar de cara com o ogro que limpava a área. A criatura parece um demônio com aqueles olhos vermelhos. Ela está tremendo mais do que gelatina. Até os outros goblins fogem para salvar suas vidas, apavorados com a tela besta. O ogro está cercado por goblins e começa a dizimá-los com seu enorme porrete, num massacre total. Kotone só pode assistir à carnificina. Paralisada enquanto o monstro sopra ar quente em seu rosto, ela se encolhe de terror. No andar de cima, Rikuto e Mishi descem as escadas correndo enquanto o som do desespero ecoa pelo prédio, mas o ogro já agarrou Kotone pela cintura e a carrega como um troféu. O ogro arrasta um bando de goblins amarrados como se fossem lixo e segura Kotone enquanto ela chora e implora para ser solta, mas ele a ignora e continua andando. A pobre garota fica tão chocada que simplesmente desmaia. Escondidos num canto, Rikuto e Mishi observam tudo, e Mishi está pálido de medo. Ele recua para trás da coluna e se pergunta se suas flechas sequer arranharão a lataria daquele tanque de guerra. O protagonista diz que seu mau pressentimento estava certo e se lembra de que o andar superior estava vazio demais por algum motivo. O ogro começa a se afastar casualmente, arrastando os goblins como se fossem sacos de lixo, e Mishi percebe que eles são a presa de um monstro de elite. O arqueiro está em choque ao ver Kotone sendo levada, mas Rikuto começa a andar e Mishi tenta segurar o garoto, porém o protagonista diz que vai salvá-la,
porque a garota ainda está viva. Nishi pergunta se ele quer morrer ou se está tentando bancar o herói em meio a essa carnificina. Rikuto olha nos olhos do parceiro e admite que antes só queria pular do prédio, mas ver o fim de perto mudou tudo e agora salvar a garota é o que prova que ele está vivo. Nishi fica indignado e pergunta se morrer para um ogro é o grande plano de vida dele. O protagonista nem lida e manda o parceiro voltar sozinho. O garoto fica trancado lá dentro. Ele se lembra dos valentões o chamando de lixo enquanto a foto de sua família era deixada para trás da lama. Ninguém estava do seu lado e ele estava sozinho contra o mundo. Takeda costumava dizer que ele já estava morto e deveria agir como tal, chamando o garoto de incompetente, mas Rikuto diz que não será mais um morto-vivo, mesmo que isso lhe custe a vida. Então Nishi pede para ele esperar um segundo e diz que tem uma irmãzinha que estuda em outra escola, o que deixa o protagonista confuso, mas o arqueiro explica que não pode morrer e deixar sua irmã sozinha no mundo. Nishi cerra o punho, suando frio, pois se fugir agora, jamais conseguirá encarar sua irmã se ela estiver na mesma situação. Ele admite estar morrendo de medo, mas decide que os dois vão salvar a garota, custe o que custar. O arqueiro pergunta se o protagonista está pronto para fazer algo estúpido por motivos egoístas, e Rikuto dá um sorriso torto. O garoto responde sem rodeios. Nishi também não bate bem da cabeça. Agora o problema é como enfrentar aquele tanque sem morrer instantaneamente, e o protagonista diz que Nishi luta ao seu lado, já tendo um plano em mente. Rikuto pede a Nishi que preste atenção enquanto Katone acorda no meio do pesadelo. Ela está amarrada a um pilar, e meu Deus, veja o tamanho dos atributos dessa sobrevivente. O ogro até deixou alguns goblins amarrados lá como fonte de alimento. A pobre garota está em estado de choque. O monstro está bem ali na frente dela, relaxando perto da fogueira e mastigando uma cabeça humana. Enquanto isso, nossos garotos lançam um ataque e Nishi chama o protagonista para confirmar o plano. Nishi acha que nosso garoto perdeu completamente a cabeça, enquanto Katone aceita que o fim chegou. Ela olha em volta e vê apenas as sombras daqueles que já viraram fumaça, e o ogro ainda está lá, mastigando os restos como se fosse um manche da tarde. A garota imagina seu próprio corpo virando churrasco sobre aquela fogueira e cai em completo desespero, chorando e implorando para não morrer. Mas então algo passa zunindo perto da orelha do monstro. A criatura interrompe o jantar imediatamente, pressentindo o perigo, e ergue seu porrete, pronta para esmagar quem quer que tenha interrompido sua refeição. Katone ouve um ruído e congela instantaneamente, e em seu pânico, perde o equilíbrio, caindo direto no chão, com a coluna e tudo. A criatura está em cima dela num instante enquanto ela implora para ser desamarrada, mas o ogro levanta a coluna como se fosse um graveto, carregando a pobre garota em direção às chamas. Desespero total, mas o monstro para ao sentir uma presença na escuridão. Nosso garoto finalmente apareceu. Katone está completamente chocada ao ver Rikuto ali, parecendo outra pessoa. Ele simplesmente manda ela fechar os olhos e pronto. Ela nem consegue processar o que está acontecendo. O ogro a joga para o lado, concentra-se no nosso garoto, tira o enorme porrete das costas e avança para esmagá-lo. Mas o protagonista é esperto e pega o extintor de incêndio imediatamente, borrifando o jato de água no rosto da criatura e cegando-a instantaneamente. O protagonista chuta o extintor para o lado e corre para libertar Katone, dizendo-lhe para ficar quieta. Ela não consegue entender por que ele voltou para salvá-la enquanto tenta cortar as cordas com uma pequena faca, mas a maldita é muito resistente e não corta de jeito nenhum, e carregá-la junto com aquele pilar gigante está fora de questão. Então Rikuto imediatamente prepara o plano B. Poo começa a bater com força no cano de metal, fazendo o som ecoar 3 vezes pelo corredor. Nishi ouve o sinal e imediatamente percebe que a situação piorou para eles. Nishi se lembra do plano maluco do nosso garoto e corre pelo corredor dando tudo de si, mesmo morrendo de medo de estragar tudo. Mas o ogro já está bufando logo atrás deles e solta um rugido tão fétido que dá para sentir o hálito daqui. A criatura avança com pura fúria enquanto Katone grita e Rikuto se esquiva, totalmente concentrado. Ele encara o gigante com o cano firmemente empunhado, sabendo que errar por 1 milímetro sequer significa o fim do jogo. Rikuto sabe que um deslize significa um caixão, enquanto Katone grita seu nome e ele entra em estado de concentração máxima, erguendo o cano para acertar o taco de frente. Precisão incrível. Ele redireciona o peso do golpe diretamente para o chão, que se quebra com o impacto. O ogro é arremessado para longe, e o protagonista sorri, sentindo sua memória muscular retornar. Agora a criatura está realmente encrencada. O ogro ruge e rosna de puro ódio enquanto Rikuto se prepara para contra-atacar. Em vez de enfrentar a força bruta de frente, ele simplesmente redireciona a trajetória do bastão, fazendo o monstro arremessá-lo contra o chão. No mesmo movimento, ele atinge o pé da besta,
fazendo-a soltar um uivo de dor. O protagonista se lembra agora de seu pai e percebe que aquelas lições de Kendo permaneceram com ele desde seus dias de treinamento no dojo. Rikuto agradece silenciosamente ao velho, enquanto Katone fica sem palavras diante de sua habilidade. Ele percebe que o monstro não passa de força bruta, sem nenhuma técnica, enquanto a besta bufa de pura raiva. O ogro ergue o porrete com toda a sua força para esmagá-lo, mas o protagonista já está preparado e desvia do golpe com uma facilidade absurda, deixando a besta completamente perplexa. O cano de metal estala contra o braço do monstro e nosso garoto já está circulando para encontrar a próxima abertura. A fera continua avançando com pura brutalidade e Rikuto percebe que os ataques são totalmente previsíveis, sem nenhuma finta, apenas força bruta. O ogro fica furioso por ter sido feito de bobo e até reca um pouco, confuso com o que está acontecendo. Katone observa a luta atônita, mas percebe que nosso garoto está no seu limite, com a mão tremendo tanto que o cano de metal quase se solta. Para piorar a situação, o monstro é um tanque e mal sente algo, então enfrentá-lo agora seria suicídio. Nishi foge e Rikuto tenta atrair a fera, que bufa de pura raiva, mas, do nada, o monstro se vira e, com uma força bizarra, levanta a coluna com Katone ainda em cima, e o protagonista congela no lugar, praguejando alto enquanto o ogro desfere o golpe para esmagá-lo. O impacto faz a escola tremer e a sala de aula se transforma em escombros. Rikuto se esquiva de ser esmagado por um ogro babando, a pobre Katone sendo usada como um martelo. Ela se lembra de um dia ensolarado no parque, onde dois garotos estavam tornando sua vida um inferno. Mas então um garotinho apareceu para intervir. Era o pequeno Rikuto protegendo a garota. E agora ela chora de culpa por ter lhe dado as costas. Do lado de fora, Nishi se posiciona e pensa que o protagonista é um monstro em esquivar-se. Rikuto está no seu limite e não consegue mais esconder o cansaço. Enquanto Nishi se prepara no corredor para atrair a fera para uma linha reta, ele está concentrado e diz que vai acabar com isso ali mesmo. O ogro continua a perseguição em pura fúria e derruba o pilar para tentar esmagar o protagonista. O prota ainda consegue bloquear o golpe com o cano, mas é evidente que o esforço é demais para ele. Sua mão está cedendo e ele perdeu a firmeza. A fera aproveita a brecha para atacar com tudo que tem e arremessa nosso rapaz pelos ares com uma pancada brutal do porrete. Arremessado com toda a força enquanto seu parceiro assiste em choque, vendo nosso garoto ser lançado em direção à morte até cair no chão. Nishi entra em pânico ao se lembrar de que só teria uma chance, mas o problema é que o ângulo é péssimo, com a fera bufando bem ali e a distância sendo enorme para acertar o tiro perfeito. Nishi começa a suar frio e quase perde a flecha em desespero, mas Rikuto manda parar. Ikeda está completamente machucado, mas se levanta e diz que precisa se aproximar um pouco mais. Kotone só concede chorar. O ogro avança para terminar o serviço. Tossindo sangue, seu joelho cede, cara a cara com o monstro. Eu teria tido um ataque cardíaco ali mesmo. Rikuto mal consegue se manter de pé enquanto o ogro parece uma montanha de carne à sua frente. A fera solta um rugido tão alto que ensurdeceria qualquer um e prepara o golpe final. Nishi apenas ouve o som e congela. Kotone implora para que ele fuja e se salve, mas o protagonista está com o olhar perdido em outro nível. Ela chora de culpa, dizendo que não merece isso. E então voltamos ao passado, ao dia em que ele estava sendo espancado por delinquentes enquanto ela apenas assistia. Ela estava lá, escondida, quase criando coragem para dizer a eles para pararem, mas então Saito aparece de repente e assusta. Ele começa a repreendê-la imediatamente, dizendo que ela não pode se envolver nesse tipo de coisa sozinha e que precisa apenas fazer o que ele manda. Enquanto Rikuto apanha ao fundo, ela simplesmente abaixa a cabeça e vai embora. No presente, ela está soluçando incontrolavelmente por ter sido tão covarde, mas o ogro não se importa com drama e avança com sede de sangue nos olhos para terminar o serviço. A fera está tão enfurecida que praticamente rende os dentes e usa Kotone como um porrete para esmagar Rikuto de uma vez por todas. Mas nosso garoto percebe que o porrete perdeu seu poder e sabe que este é o momento. Ele se entrega totalmente e crava o cano de ferro bem no meio da arma. O impacto arremessa o protagonista para longe, mas ele aterrissa com aquele sorrisinho de quem sabe que o plano funcionou. O ogro perde o equilíbrio e acaba soltando a garota, que cai no chão toda machucada. O ogro recupera rapidamente o equilíbrio e investe contra Rikuto, e Kotone cai em desespero, gritando para o garoto correr, mas ele permanece imóvel, estirado no chão e sem reação. A fera se aproxima babando, pronta para esmagar sua cabeça, mas Rikuto apenas diz que encontrou a distância perfeita para seu parceiro, e no final do corredor, Nishi já está em posição de atirador. Com esse ângulo e essa distância, ele nunca erra, e o monstro até percebe o movimento, mas já é tarde demais. Isso torna tudo muito fácil, e então ele dispara a flecha especial,
cortando o ar direto para o alvo. Na mosca, deem no olho da fera. Mas para entender esse acerto, precisamos voltar 10 minutos. Rikuto aparece segurando uma cerida de aparência suspeita, e Nishi percebe que foi Sakura quem lhe deu o objeto. O garoto explica que é álcool 100%, etanol puro de grau laboratorial. Ela lhe entregou a substância antes do início da expedição. O plano era acoplar a substância à flecha e injetá-la diretamente na corrente sanguínea do monstro. Nishi pergunta se vai funcionar, e o protagonista simplesmente confirma. Tipo, se Tequila consegue nos derrubar, essa coisa vai fritar o ogro. A fera está perdida. Nishi acha que o plano é só teoria, porque uma agulha daquelas não conseguiria atravessar a pele da criatura. Mas Rikuto fala a verdade e manda ele mirar direto no olho. Nishi pergunta como ele pode ter tanta certeza, e o protagonista explica que o olho do monstro deve ser sensível como o nosso. O plano era simples. Rikuto serviria de isca e Nishi daria o golpe final. De volta ao presente, a besta grita de agonia com a flecha cravada em seu olho, enquanto Nishi só consegue chamar seu parceiro de louco. O plano era arriscado, mas o sinal de 3 batidas foi a deixa para Nishi, que acertou em cheio, garantindo 10 pontos para o nosso herói. A fera sente o etanol fritando seu cérebro. Rikuto está estirado no chão, apenas observando a destruição. Katone não consegue acreditar que o personagem da máfia realmente a salvou. O monstro tenta arrancar a flecha em puro desespero, mas suas pernas já estão cedendo e ele deixa cair o porrete. O protagonista percebe que o veneno químico está fazendo efeito. A besta está quase inconsciente, mas ela solta um último rugido de puro ódio e tenta esmagar nosso garoto com toda a força que lhe resta. Nishi entra em pânico e grita pelo seu parceiro, mas o ogro é cego e ataca completamente no escuro. Ele acaba desferindo um soco no ar que explode a parede e deixa um buraco enorme no corredor. Veja o tamanho daquela cratera. O monstro está à beira da exaustão, ofegante e sem rumo. Mesmo assim, ainda tenta se atirar contra o protagonista, mas Rikuto já está com sangue nos olhos e decide que chegou a hora de resolver isso com as próprias mãos. A fera ruge furiosamente enquanto nosso garoto pula em suas costas e se agarra com todas as suas forças, dizendo a si mesmo que só precisa aguentar mais um pouco. Mas o ogro ainda está possuído como um demônio, e Rikuto percebe que as coisas estão prestes a ficar feias. Nishi não tem ideia de como ajudar enquanto o protagonista pula com o ogro e os dois caem. O monstro solta um uivo tão alto que acorda a cidade inteira. Finalmente, a fera cai no chão e o protagonista fica ali, completamente espancado. Ele e Nishi desabam de exaustão enquanto o ogro vira decoração de parede. Katone observa os dois à distância e chora de alívio ao vê-los vivos. Nishi olha para o parceiro incrédulo e pergunta se ele está louco por ter bolado aquele plano e se não estava com medo de que Nishi errasse o alvo. Mas o protagonista apenas sorri, lembrando-se de que é um campeão nacional. Nishi diz que o protagonista é completamente maluco e começa a cortar as cordas de Katone, finalmente libertando a garota. Ele pergunta se ela está bem e se consegue se levantar, mas ela o ignora completamente e pula direto para dentro. Ela abraça o rapaz, agradecendo-lhe por tê-la salvado. É nesse momento que uma lâmpada se acende na cabeça de Nishi, e ele imediatamente começa a provocá-la, perguntando o que está acontecendo, dizendo que o protagonista quase se matou lutando só porque ela é sua namoradinha. Nishi continua fazendo palhaçadas, dizendo que o garoto é um verdadeiro galã, e Katone fica toda envergonhada até que Rikuto estraga tudo perguntando quem ela é. Nishi fica em choque, e o protagonista diz sem rodeios que não faz ideia de quem seja a garota. Ela parece um pouco desanimada, mas admite que faz muito tempo e explica que seu nome é Tachibana Katone, da época do ensino fundamental. Ela conta que costumavam ser inseparáveis e se chamavam por apelidos. Enquanto o protagonista tenta vasculhar suas memórias, é atingido por um forte flashback da garota que queria proteger e do garoto que jamais perdoaria. Um modo flashback é ativado e o pequeno Hokuto tenta defender a garota, mas acaba no chão. O garoto está completamente perturbado e começa a suar frio enquanto seu irmão demoníaco o encara com aquela expressão psicopata. Então vem a parte bizarra, um acidente de carro no meio da chuva, com Kaito segurando um pedaço do freio de sabotagem. Sua tia, seu tio e seu irmão eram verdadeiros canários, e sangue espirrava por toda a parte. Kaito pisa na cabeça dele sem a menor piedade, e foi assim que a luz dos olhos do nosso garoto se apagou. De volta à realidade com aquele olhar de quem já desistiu da vida. Ele sente uma onda bizarra de náusea e quase vomita tudo. Seus companheiros não fazem ideia do que está acontecendo. À medida que o clima fica pesado, o garoto cai de joelhos, tentando recuperar o fôlego. Ele tenta disfarçar, dizendo que está bem,
mas Nishi diz sem rodeios que é óbvio que ele não está bem. O protagonista comenta que nem sabia que eles estudavam na mesma escola. Kotona pede desculpas com uma expressão de profunda tristeza, mas Emi diz que ela fez a coisa certa ao se manter afastada, pois se envolver com alguém que sofre bullying a pedir para se dar mal, Kotona fica parada, consumida pela culpa. Até que Michi diz que não podem perder tempo e precisam voltar agora, mas pergunta se ela está disposta a ir. Ela concorda, e eles partem, observando os danos na escola e examinando a criatura bizarra que encontram. Parece que o lugar está quase vazio e Nishi suspeita que aquele ogro era mesmo o chefe da escola. O protagonista não diz nada, apenas mantém o olhar fixo no corredor, até que ouvem um barulho vindo daquelas portas de metal. Eles fecham as portas corta-fogo por precaução e finalmente retornam ao telhado onde estavam os sobreviventes. O céu está ainda mais limpo, mas o clima continua pesado, e no momento em que atravessam a porta, todos explodem de alegria. O professor Uyama vem correndo, já bajulando Nishi, mas Kotone nem tem tempo de respirar porque Saito imediatamente se aproxima e a envolve em um abraço apertado. O rapaz está todo carinhoso, dizendo que estava preocupado, enquanto nosso garoto apenas observa sem entender nada. Nishi permanece à margem, apenas percebendo a tensão no ar. Kotone parece preferir estar em qualquer outro lugar, e Saito revela a verdade. Os dois estão namorando. Olha só esse sorriso falso do cara. Sakura se intromete imediatamente, totalmente chocada com a fofoca. O rapaz chega a dizer que as famílias já deram a bênção ao relacionamento, mas cada um apenas abaixa a cabeça, completamente paralisada. Saito tenta agradecer a Nishi pelo resgate, mas o nosso protagonista o interrompe imediatamente e diz para ele agradecer a Rikuto. A loira não consegue acreditar que o figurante fez tudo aquilo sozinho, e os boatos se espalham rapidamente, com todos duvidando se o protagonista é realmente o mesmo cara de antes. Saito finalmente conversa com o nosso rapaz, fingindo que mal se lembra do nome dele e o agradece pelo resgate, mas logo em seguida solta aquele comentário sarcástico de que Kotone só causava problemas. Observem o veneno. O protagonista nem sequer se abala, diz que não foi nada. Então o impostor pede que deixem a garota com ele e a levem embora, enquanto a pobre coitada olha para trás. Sakura também fica completamente confusa com toda essa história de encontros, e Nishi aproveita a oportunidade para agradecê-la pelo item que ela conseguiu, dizendo que salvou a pele deles. Ela começa a explicar a ciência por trás do álcool e deixa o garoto totalmente atordoado, mas quando ele pergunta por que ela tinha aquilo, a moira fica vermelha como um pimentão. Com um talento desses, ela pode esconder o que quiser. O professor Uyama se aproxima imediatamente, pedindo um relatório, e Nishi explica que a situação lá fora é um desastre. Não há mais ninguém vivo. A notícia impacta o grupo profundamente. Pelo menos as portas corta-fogo estão trancadas e o professor imediatamente relaxa, pensando que estão seguros. O professor começa a agir de forma estranha e a dar ordens aos berros, mas os alunos apenas ficam parados, percebendo a hipocrisia do sujeito. E é assim que começa a correria para montar a base, com todos carregando caixas, tentando aguentar mais um dia. Enquanto todos empiram as carteiras para bloquear a passagem, as garotas cuidam do estoque de comida. Sakura verifica seu kit. Com habilidades em química como as dela, eu faria qualquer aula que ela desse. Nishi fica de lado, recuperando o fôlego, quando de repente um forte ruído de arrasto começa a ecoar pelo chão, vindo de um saco gigante que não parece nada amigável. Nosso garoto está arrastando sozinho uma pilha de corpos. É bizarro ver braços saindo do saco daquele jeito. Katone fica apenas olhando, chocada com o trabalho sujo que lhe foi deixado, e ele explica que precisam tirar os mortos dali antes que comecem a apodrecer. Katone pergunta o que ele vai fazer com todas aquelas pessoas, e Ikuto apenas lhe lança um olhar vazio por cima do ombro. Ele continua carregando o fardo sozinho e se lembra de que as pessoas no saco são as mesmas que tornaram sua vida um inferno. Os valentões que o espancaram, e até mesmo os professores que fingiram não ver o que estava acontecendo. O protagonista admite que sempre desejou que todos ali morressem, e Katone ouve com a expressão de quem levou um tapa na cara. Mas agora que seu desejo se tornou realidade, a sensação é horrível, e ele sente que o fim do mundo é um castigo divino por toda a amargura que sentiu. Mas para Katone, ele sempre foi seu herói, tanto agora quanto no passado. O rapaz fica um pouco atônito ao ouvir isso. Ele se lembra dela, quando criança, o chamando pelo apelido. Ela decide ajudar com o saco, e o protagonista até tenta impedi-la. Ele avisa que a cena é muito horrível para uma garota ver, mas ela diz que não pode mais fugir da realidade. Então, do nada, alguém aparece correndo, e os dois se assustam. Saito entra voando e empurra nosso garoto no chão. Depois começa a gritar,
perguntando o que ele está fazendo com a namorada. Olha só o quão desequilibrado esse cara é. Saito diz que ela não precisa fazer esse trabalho repugnante, enquanto Rikuto apenas o encara com raiva. Ele chama o protagonista de canalha dissimulado e diz que ele deveria ter vergonha de usar Katone. Ela tenta explicar que ajudar foi ideia dela, mas Saito imediatamente diz que o protagonista está usando o resgate para pressioná-la. Ela não consegue entender esse nível de manipulação, e o bonitão ainda diz que vai contar para todo mundo sobre o incidente para que todos fiquem de olho no Kurogane. O cara está decidido a arruinar a reputação do nosso garoto. Saito manda ela calar a boca e tenta arrastá-la para longe, mas Rikuto simplesmente diz que não se importa e manda ele fazer o que quiser. O protagonista volta ao trabalho, enquanto o garoto Riku ri, chamando o cara de lixo. Ele proíbe Katone de falar com o protagonista e diz para ela simplesmente obedecer, e Rikuto continua andando sem nem olhar para trás. Mas a paciência da garota se esgotou e ela dá um tapa na cara daquele lunático. Que satisfação! Saito fica atônito, levando a mão ao rosto, e ela revela que só o tolerava por causa dos negócios do pai deles. Saito argumenta que prometeram ficar juntos para sempre, mas Katone lhe diz sem rodeios que era apenas um acordo entre os pais. Rikuto diz para eles levarem a briga para outro lugar, e Saito imediatamente retruca, mandando-o embora. Ele começa a dizer que ela precisa dele para protegê-la, mas Katone se lembra claramente de que ele a usou como isca para se salvar. O rapaz tenta fingir que não sabe de nada, mas o flashback mostra que, quando os Goblins chegaram, Saito foi o primeiro a fugir, deixando-a sozinha enquanto procurava um buraco para se esconder. Em meio ao caos, ele percebe que não vai funcionar e que as criaturas estão prestes a pegá-los. Então, aquele verme simplesmente sacrifica Katone e a deixa cair para usá-la como isca. Ela fica sem palavras, processando a traição enquanto observa o covarde desaparecer pelo corredor. Sozinha, ela se encolhe num canto justamente quando os Goblins aparecem. Por sorte, ela se esconde atrás de alguns armários e permanece lá, rezando para não ser descoberta. Saito começa a gaguejar, dizendo que tudo foi um mal-entendido e tenta convencer a garota de que estava apenas desesperado. Mas Katone está farta dessa encenação e diz a ele sem rodeios que não confia nem na sombra dele. Então o cara começa a surtar, perguntando se ela gosta do Rikuto e solta aquela risadinha de quem perdeu completamente a cabeça. A garota fica em choque assistindo ao colapso dele, enquanto Saito rende os dentes de raiva. Ele grita para ela calar a boca e obedecer, e imediatamente se torna violento, agarrando a gola da blusa dela. Um estalo seco corta o ar e Rikuto para o braço de Saito instantaneamente. Calmo como sempre, ele apenas diz que quer trabalhar em paz. O garoto rico começa a tremer, sentindo que a aura do protagonista mudou. Ele não consegue entender como o garoto que apanhava o tempo todo agora o olha assim. Ele tenta rir, mas está em pânico. Katone diz que ele foi monge demais, mas Saito continua latindo que Rikuto é uma aberração. Então o protagonista decide se manifestar e lhe pergunta algo. Ele quer saber qual o propósito de toda essa encenação, pois menosprezar os outros não aumentará seu valor. Saito está tremendo da cabeça aos pés e grita que Rikuto não tem o direito de dar sermão em um aluno exemplar. Ele assumiu uma pose de luta. Que audácia desse lunático. Ele diz que pessoas egoístas como o Prota só arruinam o grupo. Nosso garoto o encara com Ted enquanto o riquinho jura que vai espancá-lo até deixá-lo em pedaços. Ele percebe que é karatê, mas vira as costas e se recusa. O lunático ri, pensando que venceu, mas então Rikuto explica que só não está batendo nele porque não quer irritar Katone. Saito fica parado, processando o insulto, e explode de raiva, partindo para cima do nosso herói. Ele manda Rikuto calar a boca e desfere um soco, mas para alguém que já sobreviveu a um ogro, isso parece em câmera lenta. O protagonista não sente nenhum pingo de medo e desvia de tudo com uma calma bizarra. O playboy acaba tropeçando nos próprios pés e cai de cara em um dos cadáveres que estava na sacola. O choque é tão grande que ele congela no lugar e Rikuto simplesmente pergunta se ele finalmente decidiu ajudar com o trabalho pesado. Saito está no chão agarrando um pedaço de madeira quebrado enquanto Rikuto o olha como se ele não fosse nada. Então Misha aparece no corredor perguntando o que aconteceu. O protagonista diz que não foi nada sério, mas o garoto rico está suando frio por causa da bronca que levou. Nishi finge acreditar e pergunta se Kotone e Saito aceitam a situação. Sem tempo para conversar, Rikuto volta ao trabalho, refletindo que Saito era o gênio da escola que nunca havia passado por situações reais. Enquanto isso, o garoto rico pergunta a Nishi por que ele resolveu aparecer ali. Nishi pede desculpas por ter deixado o trabalho pesado para Rikuto, e o protagonista brinca chamando-o de mestre arqueiro. Nishi fica extremamente envergonhado com a brincadeira, e Kotone apenas ri, achando a cena um milagre em meio ao caos. Agora,
O plano é levar os últimos corpos para o telhado e voltar para decidir o próximo passo. A noite cai sobre a escola e, no abrigo improvisado, todos tentam relaxar um pouco. Até os delinquentes mais durões estão agora encolhidos ali, enquanto alguém traz uma caixa de suprimentos para que todos possam se manter firmes. O professor Uyama está lá gritando que está dando exemplo, e todos estão fartos disso. Nishi Kotone não tem apetite, mas Hikuto devora o jantar sem piedade. De repente, um grito corta o silêncio e Sakura aparece furiosa. Ela tenta de todas as maneiras possíveis ligar o celular e mostra o carregador que encontrou, mas a bateria não carrega, mesmo sendo novinha em folha. Basicamente, se uma criatura saísse dali, o dispositivo estaria inutilizável. Sakura desaba no chão. Ela realmente queria ver as notícias. Kotone questiona se a internet funciona sem eletricidade e a loira explica que a cidade tem um sistema de backup. Ela só queria um telefone que não fosse um portal, e o protagonista pega o seu. Hikuto explica que o valentão quebrou o dele mais cedo, mas Sakura diz da lata, quebrado desse jeito, é inútil. Kotone percebe que seu celular é exatamente igual ao de Hikuto, e Nishi fica estupefato ao ver que ambos usam um modelo tão antigo, basta ver a cara de espanto dele. Mas Sakura vê uma oportunidade e explica que esse modelo específico é o único que ela talvez consiga consertar. Uma faísca de esperança surge, e o clima no abrigo muda completamente. Então Nishi convoca todos para uma reunião e explica a situação sem rodeios. A comida só vai durar 3 dias e eles estão isolados de tudo. O protagonista mostra as armas improvisadas que conseguiram. E eu não enfrentaria um Goblin com essas coisas. O arqueiro admite que eles estão perdidos, mas Sakura tem um plano. O plano é usar o celular da Kotone para trazer nossos garotos de volta à vida. Sakura diz que consegue lidar com a situação, mas está rindo nervosamente. Nishi até brinca dizendo que Takeda ajudou destruindo o dispositivo do protagonista. Com acesso à internet, eles podem encontrar resgate ou abrigo. Kotone pergunta sobre os computadores, mas a resposta é deprimente. Basta olhar para o estado dessas telas. Nosso gênio está praticamente tendo um colapso nervoso por causa de todo o estresse. Nishi explica que apenas o celular de Hikuto tem chance de funcionar se for consertado, e que certamente há mais pessoas por aí na mesma situação. O protagonista apenas escuta enquanto ajusta o cano de metal em seu ombro. Mas para que o plano funcione, eles precisam de ferramentas específicas e o alvo é uma loja de departamentos próxima. Sakura confirma que eles têm tudo lá e as garotas ficam animadas porque podem pegar comida e armas ao mesmo tempo, mas o professor grita para que parem e começa a proferir absurdos covardes dizendo que o resgate pode chegar a qualquer momento. Mas Hikuto nem liga e apenas aponta que a loja está ali perto. Nosso garoto sugere ir de carro e pede ao professor para dirigir. O rapaz congela no lugar. O protagonista explica que ir a pé é suicídio, mas se justifica dizendo que precisa ficar para trás para proteger a todos e afirma que não vai dirigir de jeito nenhum. Nishi fica completamente perplexo. Então, Kitone se oferece para dirigir e deixa todos sem palavras. Nishi pergunta sobre a carteira de habilitação dela, e ela explica que seu avô mora no interior e a deixava dirigir o caminhão dele desde pequena. Saito fica chocado. Ele pergunta se Kitone perdeu completamente a cabeça, mas ela manda ele não se meter, e Hikuto pergunta se ela tem certeza. Nosso prota avisa que lá fora é uma loucura e que mesmo dentro de um carro eles não estarão completamente seguros, mas ela está determinada a não morrer de forma alguma sem sentido. O protagonista olha por um segundo e diz, com aquele raro sorrisinho no rosto, entendido. Ele diz que conta com a ajuda dela, enquanto Saito fica de lado, praticamente explodindo de ciúmes. Do nada, o professor bate com um punho na mesa. Ele está furioso e pergunta quem deu permissão para eles decidirem tudo sozinhos. O rapaz se irrita, gritando que ele é o professor e que a responsabilidade é dele, mandando Nishi calar a boca imediatamente. Ele diz que são apenas crianças e precisam se acalmar. Esperamos. Ele aponta para o reservatório de água e jura que, se racionarem a comida, podem aguentar uma semana inteira esperando o resgate. Mas Hikuto começa a caminhar em sua direção com aquele olhar gélido e pergunta se ele realmente acha que ficar parado é seguro depois de tudo que viram. Hikuto diz que não há mais lugar seguro, enquanto uma gosma azul pinda do teto. Hirata congela ao sentir o respingo. Um grito de socorro interrompe a discussão. Taimi está sendo engolido vivo por uma gosma gigante. Veja só o tamanho daquilo. O coitado tenta respirar, mas a gosma já o engoliu por completo. Nosso herói não perde um segundo e parte para cima dele, enquanto os outros apenas assistem o garoto ser devorado. Ele deixa claro que ficar parada, pedir para morrer e golpeia a criatura com o cano com toda a sua força. Hikuto desfere um golpe com o cano usando toda a sua energia, tentando abrir um buraco na gosma. O impacto é tão forte que Taimi é cuspido para fora e cai no chão,
tossindo até os pulmões saírem enquanto a gosma se contrai, mas a criatura permanece intacta e pronta para mais uma rodada. O protagonista imediatamente assume a posição e puxa uma cortina da janela para usar como isca. Ele grita por Nishi e nosso arqueiro já está alinhando o disparo para finalizar a jogada. É bizarro. A gosma derrete a carne, mas deixa as roupas de poliéster intactas. Nosso garoto corre com a cortina e começa a contagem regressiva junto com Nishi. No 3, eles conseguem arrancar a criatura de cima do pobre coitado. Sakura observa tudo de longe, incrédula com a força bruta dos dois. Mas a criatura gelatinosa mal sentiu o golpe, e o protagonista explica que esse monstro é imune a danos físicos. Nishi entra em pânico imediatamente, perguntando onde eles vão conseguir fogo, mas Sakura traz a resposta em sua maleta. Ela joga o líquido químico e ateia fogo. E bum! As chamas consomem a gelatina em um segundo. Tudo o que resta é uma mancha no chão, e Ikuto admite que ela salvou a pele deles. Mas a vitória não dura muito, pois Taimi está estirado no chão, sem vida. O protagonista fica sem palavras quando o professor covarde se aproxima, tentando entender o caos. Ikuto encara o professor, que começa a tremer, dizendo que quase todos morreram. O protagonista pergunta se o plano é mesmo ficar sentado esperando por um resgate, que eles nem sabem que existe. E o Yama desaba e cai de joelhos. Basta olhar para o estado desse homem adulto. Ele desiste de tentar mandar em tudo e deixa que façam o que quiserem. Lá no pátio, Nishi começa a atirar nos goblins e Rikuto elimina o resto com um cano de ferro. Missão cumprida. O mestre de cerimônias confirma que a área está livre, e Nishi diz para eles correrem até o carro da professora que Kotone acabou de encontrar. Nishi entrega a chave e se assusta ao ver que é um carro com câmbio manual, mas Kotone diz que, na verdade, ela dirige ainda melhor assim. Então ele vê Sakura se aproximando e ela explica que é a única que sabe quais peças são necessárias para consertar o telefone. Tímida, ela se senta, já lamentando que sua vida vai acabar cedo. Mas então Nishi percebe alguém se aproximando, e a Saito aparecendo do nada. Ele diz que também virá porque é seu dever proteger Kotone. Inacreditável. Nishi imediatamente avisa Saito para não causar problemas, e o rapaz jura que não é estúpido e que também quer viver. Enquanto Kotone mostra o mapa para o covarde, Nishi só espera que ele não estrague nada. Ela pergunta se todos estão prontos e Nishi confirma imediatamente, confiando no motorista. Sakura parece prestes a ter um colapso nervoso de medo. O protagonista permanece em silêncio e dá a ordem final para partirem em direção ao mercado Ao. O carro desaparece na distância enquanto as pessoas que ficaram na escola observam de longe. Uma das garotas se lembra de que Rikuto ordenou que os corpos fossem queimados, mas o professor Uyama perde o controle e começa a quebrar a parede com um pedaço de pau. Veja só o estado daquele lunático. Ele grita que não quer ouvir ninguém pronunciar o nome do protagonista nunca mais e brada que quem manda ali é ele, deixando os outros amomos atonitos com seu ataque de fúria. Mas enquanto ele faz um escândalo lá fora, a cidade se transforma em um banquete para todos os tipos de monstros, com aqueles mobos de 3 olhos já garantindo o jantar. Os mobos já cercaram a van e Kotone simplesmente atropela um deles. Atropelamento. Missão cumprida. Rikuto a parabeniza rapidamente pela manobra, e Nishi diz que monstros pequenos são o menor dos seus problemas, mas então ele congela no lugar ao ver um titã bem ali na esquina. Nenhum para-choque resistiu àquilo. Sakura diz para eles voltarem e pegarem a próxima curva para evitar o acidente, e o protagonista coloca toda a pressão sobre o motorista. Enquanto isso, o céu está repleto de criaturas empoleiradas nos postes de luz, e os mobos uivam para sinalizar que a van está cercada. Olha só o banquete que virou nas ruas, cara. Os corvos já estão garantindo o jantar. Nishi diz que parece mesmo que o mundo acabou. O protagonista pergunta se ele viu algum sobrevivente, mas Nishi admite que não viu ninguém. Em meio ao silêncio, Seito manda que parem o carro e Kotone pisa no freio bruscamente. Nishi pergunta se os medrosos viram alguma coisa, e Seito aponta para frente e diz que é uma loja de conveniência ali perto onde eles podem comprar comida. Sakura sugere passar na loja para reabastecer o estoque, mas o protagonista diz que já há comida no destino final. Seito reclama que ninguém o ouve só porque acham que é perigoso e manda Rikuto parar de bancar o líder. Nishi tenta acalmar os ânimos enquanto Sakura implora para que se entendam, e Kotone apenas solta um suspiro irritado ouvindo as bobagens do ex, enquanto o arqueiro fica pensativo, tentando decidir o que fazer. Afinal, não há garantia de que encontrarão comida, o risco é alto e agora não existe mais escolha certa ou errada, mas o protagonista decide que, já que a sorte está lançada, dará tudo de si. O protagonista afirma que está decidido, que não reclamará de nada, aconteça o que acontecer.
Nishi apenas dá um leve sorriso, achando o protagonista estranho. Então o arqueiro decide que sim, eles vão entrar na loja e verifica se todos estão de acordo. 5 minutos depois, eles chegam ao estacionamento. Rikuto pergunta a Seitu se é ali mesmo. Nishi imediatamente assume a liderança para guiar o grupo. Enquanto Sakura lhes deseja boa sorte da janela do carro, o trio entra na loja, que está completamente destruída. A cena lá dentro é deprimente, e Nishi percebe que as prateleiras estão totalmente vazias. A comida fresca já acabou faz tempo, mas Rikuto encontra salvação nos enlatados e eles decidem levar o que sobrou. Com as mochilas cheias de água e comida, o grupo se prepara para sair dali, mas Seitu de repente congela, jurando ter ouvido um barulho estranho vindo de trás. Nishi imediatamente chama, perguntando se tem alguém lá, mas não há ninguém. Só tem uma caixa de papelão ali, e o clima fica tenso. Eles vão até lá para dar uma olhada, e Seitu abre um sorriso enorme ao ver que está cheia de pão, mas Rikuto manda ele parar. O idiota quer levar o crédito, mas o protagonista sente que tem algo errado. Basta olhar para todo o sangue espalhado pelo chão. Seitu empalidece, perguntando o que diabos aconteceu ali. Há até um aviso no chão dizendo para as pessoas saírem por causa dos monstros, mas Seitu ignora o perigo e pensa que o protagonista só quer o pão para si. Seitu está sendo um completo idiota como sempre, gritando que o pão é dele e de mais ninguém. Mas então a caixa abre um olho gigante e um monstro com tentáculos pula direto no pescoço dele. Seu grito de agonia ecoa até o estacionamento, e as garotas dentro da van percebem que a coisa ficou feia. Sakura imediatamente diz para Kotone se abaixar porque alguns homens lagarto estão passando com uma cabeça humana em uma lança. Eles ficam paralisados, torcendo para que Rikuto ainda esteja inteiro, enquanto lá dentro, um monstro da caixa está fatiando Seitu em pedaços. Mas nosso garoto não é do tipo que se intimida e imediatamente ataca o olho gigante. Ele acerta um golpe certeiro que congela Seitu e, em seguida, prepara o próximo ataque para finalizar o serviço. O garoto percebe que é um imitador, como nos RTGS, mas Nishi aparece na porta, avisando que a situação piorou lá fora. Um esquadrão inteiro de homens lagarto está cercando o estacionamento. As duas permanecem escondidas, observando cada movimento enquanto os 5 monstros patrulham com suas lanças. Nishi está suando frio. O lagarto gigante para o lado do carro e começa a farejar o ar enquanto as duas garotas tentam não respirar, mas sem sorte. A criatura os encontra e o pânico se instala. Rikuto vê o que está acontecendo e percebe que o tempo para se esconder acabou, então decide imediatamente que terão que atacar. Seitu está praticamente à beira de um colapso nervoso de puro terror, e o protagonista decide abandonar aquele peso morto. As criaturas já estão arrastando as garotas para fora do carro, e Sakura, desesperada, grita que provavelmente nem tem um gosto bom. O lagarto ergue sua lança para acabar com tudo. Nishi não perde tempo e dispara uma flecha certeira no pescoço da criatura, que cai morta no asfalto. Nosso protagonista surge voando com um cano de metal e começa a espancá-los impiedosamente. Ele acerta um golpe que arremessa o lagarto para longe e imediatamente grita para Kotone proteger Sakura e correr, se necessário. Mas agora o protagonista está cercado por 3 monstros armados enquanto Nishi tenta protegê-lo de um canto. Mas a fera desvia da flecha e o arqueiro percebe que, sem o elemento surpresa, eles estão perdidos. Nishi percebe que, se isso continuar, Rikuto está acabado e que 1 contra 3 é simplesmente injusto. O protagonista encara as criaturas, se perguntando se vai morrer ali enquanto uma delas já está saltando sobre ele com toda a sua força, mas ele diz que não vai morrer, deitando-se e bloqueando o golpe com a pouca força que lhe resta. Mas um segundo lagarto aproveita a brecha e pega nosso garoto de surpresa. Ele congela instantaneamente, mas alguém atira uma pedra que acerta o monstro em cheio. Rikuto e os monstros ficam completamente confusos com aquela pedra surgindo do nada. Do nada, Takeda aparece no telhado, se preparando como se estivesse em um jogo de beisebol. O garoto começa a alvejar os lagartos com pedras como uma metralhadora, e as criaturas ficam tontas sem saber de onde vem o ataque. Nishi percebe a brecha imediatamente e dispara uma flecha, acabando com a carreira de um deles. Outro cara pula de cima para ajudar, acertando um soco de direita bem no meio do focinho do bicho. Os caras colocam soqueiras enquanto Rikuto aproveita a brecha para esmagar o último lagarto com um cano, área limpa, e o protagonista finalmente pode respirar. Ele agradece a Takeda pela ajuda e, sinceramente, com todo o talento da Sakura, eu a seguiria até os confins da Terra. Enquanto isso, o garoto pede que eles não vão embora e pergunta a Takeda se eles podem ir junto. Nishi admite que quase acreditou, mas o protagonista não perde o foco. Todos correm para o carro e ficam surpresos ao ver que Tony é ao volante. 10 minutos depois, o loiro se apresenta como Aizu Tota. Ele aponta para o esconderijo deles, que, acreditem ou não,
É um motel. Esse é o nível da base desses caras. As garotas quase morrem de vergonha enquanto o garoto explica que ali é seguro porque não há celulares, e também deixa claro que não está namorando nenhuma das veteranas. Nishi sugere trocar informações, mas Saito, sendo o mesmo idiota de sempre, simplesmente vai embora. Nishi pede desculpas e diz a todos para não ligarem para o imbecil. Saito está fervendo de raiva enquanto o loiro se lembra do momento em que Yamaoka o salvou com os punhos. O garoto está extremamente grato, mas Nishi fica gelado ao reconhecer o nome do sujeito. Dizem que o veterano é um delinquente de elite envolvido com tráfico, a yakuza e coisas ainda piores. Mas, vendo como ele age, os rumores parecem bem infundados. Então o protagonista pergunta o que tem lá atrás. Rikuto pergunta se foi ele quem deixou o aviso no chão da loja, mas ele não sabe de nada. A loira fica chocada ao saber que eles conhecem o aviso, e Nishi explica que o plano é consertar o celular dele. O garoto fica feliz em saber que há sobreviventes, e Nishi admite que a situação é grave, mas pergunta o que os dois vão fazer, enquanto a loira permanece parada, sem saber o que fazer. O veterano concorda imediatamente e diz que será o tanque do grupo. O veterano pergunta o que o garoto vai fazer, e o menino se anima para ajudar. Nishi comenta que foi bom terem parado no mercadinho, mas avisa que continuar a viagem assim seria loucura. Aquela área deve estar infestada deles, e Yamaoka concorda que precisam ter cuidado. Ele diz que a segurança dela é a prioridade, e Nishi admite que foram precipitados. O rapaz se oferece como soldado à disposição deles, e o grupo finalmente começa a agir. Seito permanece num canto, fervendo de ciúmes,